falei para vocês, eu vou fazer aqui um mini tutorial do MATLAB. Então eu vou explicar para vocês o comando plot, que é para fazer gráficos no MATLAB, certo? Então, usualmente aqui, isso aqui é a linha de comando. Deixa eu explicar, deixa eu apagar isso aqui primeiro. Deixa eu fazer assim. Já vou explicar aqui. Isso aqui é basicamente a linha de comando para fazer o gráfico da função seno de x. Então, para fazer o gráfico da função seno de x, eu tenho que especificar quem que é o x e quem que é o y. Então, o meu x é isso aqui está significando a x 2 pontos π dividido por 100 2 pontos 2π, significa que eu estou pegando o intervalo de 0 a 2π. Deixa eu comentar aqui. Ó. Quando eu quero comentar uma coisa e não quero que ela saia na linha de comando, eu boto o símbolo de porcentagem. Isso aqui significa que estamos pegando o intervalo 0 a 2π e subdividindo em 100 pedaços. Certo? Essa subdivisão está implícita nesse argumento que veio aqui no meio, ó, π sobre 100. Certo? Na verdade, deveria ser o comprimento do intervalo, que é 2π menos 0, então aqui deveria ser 2π sobre 100. Isso aqui significa dividir em 100 intervalos, o intervalo a 0 a 2π. Certo? E nota o seguinte, ó, sempre quando eu quero fazer uma multiplicação em MATLAB, eu tenho que pôr o ponto vezes o símbolo de asterisco. Esse ponto é muito importante porque senão ele reclama. E quando eu quero fazer uma divisão, eu faço ponto e o símbolo de divisão. Da mesma forma, se eu quero fazer o 2 elevado a x, eu tenho que escrever 2 elevado a x. O símbolo acento circunflexo é o elevado, mas eu sempre tenho que botar o ponto nessas operações. Então, fazendo isso aqui, ó, eu vou dar o comando run, e aí vai plotar o gráfico. Gráfico da função seno de x bonitinho. Se eu tivesse subdividido, vamos dizer, o intervalo em 2 pontos, vamos ver o que acontece com o gráfico. Ele faz uma aproximação. Ó. Ele plotou esse ponto aqui, um ponto aqui provavelmente, e fez a ligação linear dos pontos. Então, quanto mais você dividir o intervalo, maior vai ser a precisão do seu gráfico. Vamos dividir em 10 pontos agora para ver o que acontece. Já deu uma aproximação do seno, ficou meio quadradinho, mas já deu uma aproximação. Em 100 pontos, já melhorou, já deu o gráfico da função seno que a gente quer. Suponha agora que eu quero plotar duas funções simultaneamente, a função seno e a função cosseno. Então eu vou chamar a função seno de y1 e vou chamar a função cosseno de y2. Então eu vou aqui pôr cosseno de x. E aqui eu boto ponto e vírgula. E aqui eu vou plotar x, y1 e a curva x, y2. E aí, olha só, aqui ele plotou em azul a curva seno e em laranja a curva cosseno. E aqui nessa janelinha que abriu no MATLAB, vocês podem fazer algumas alterações no gráfico, algumas coisas, por exemplo, deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Vamos ver o edit plot, vamos ver o que acontece. Ó, dá para pôr linhas, né, grid. Dá para, se eu clicar com o botão direito do mouse em cima da curva, eu posso mudar o estilo da linha para sólido, dash, dot e aquelas coisas. Posso mudar a espessura da linha, vamos por 2.
ficou mais espessa. Vamos mudar a espessura da cor laranja também. Vamos pôr para 2. E essa curva aqui, o que mais que a gente pode fazer? Aqui eu cliquei num ponto aleatório, a gente pode pôr legenda. Aí ficou data 1, data 2. Eu posso mudar aqui essa legenda, eu acho. Vamos ver. Edit Title. Bom. Depois vocês mexendo nisso aqui, vocês podem verificar mais coisas. E aí no file, esse arquivo aqui, vocês podem salvar ele, tem várias opções, né? Formato MATLAB Figure, EPS é ideal para quem compila em LaTeX, JPEG, o tradicional PDF e outros tipos de arquivos que vocês podem fazer. Certo? Agora, vamos fazer o gráfico da função 2 elevado a x. Então, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre as linhas de comando. Quando eu boto esse símbolo aqui de porcentagem, significa que eu não quero que o comando interprete o que está escrito aqui nessas linhas. Então, eu vou ignorar isso aqui, vou ignorar isso tudo, que eu não quero que ele refaça isso aqui de novo. Vamos fazer o gráfico da função x, 2 elevado a x. Então, x variando de, vamos botar menos 10. Vamos dividir em 1000 pedaços. Então, vamos plotar de 10 de 5. Então, vamos deixar aqui, vamos plotar até 5, 2 elevado a 5. E vamos dividir o intervalo em 1000 pedaços. Então, o comprimento do intervalo é 5, menos 10 é 15. Então, 15 dividido por 1000. Esse é o nosso x. E aqui eu boto ponto e vírgula, porque é um comando importante você terminar uma linha de comando no MATLAB em ponto e vírgula. Vocês façam o teste, o que acaba acontecendo se vocês não colocam. Vai rodar o programa de mesmo jeito, mas vai consumir mais memória, que ele vai fazer coisas a mais. E aqui vamos plotar a função y igual a 2 elevado a x. Termino com ponto e vírgula. E aí plot xy. Vamos ver o que acontece. E agora aqui eu dou o comando run. Então aqui o gráfico da função 2 elevado a x. E aí eu também posso simplificar a linha de comando e posso escrever assim em termos de parâmetros. X mínimo, vou definir o ponto que eu quero começar a plotar, então vamos dizer x mínimo igual a menos 3, ponto e vírgula, x máximo igual a 5, e aqui eu posso x variando de x mínimo, o comprimento do intervalo é x máximo menos x mínimo, dividido por 100, variando até de x máximo. Vamos plotar a curva de novo. Mesma coisa agora, só que ficou melhor de visualizar a curva exponencial, porque eu plotei de um ponto onde ela não é tão próxima de zero, né? Que é o menos 3. Vamos fazer o gráfico de x máximo, vamos colocar aqui até 10 agora. Aí a curva já deitou aqui, porque no 10 a função já está valendo 1000, certo? Em vez de dividir em 1000, vamos dividir em 10 pedaços para ver o que acontece. Ó, a curva ficou quadrada, ó, porque você plotou 10 pontos aqui ou alguma coisa assim.
Agora vamos fazer o gráfico daquela função bem patológica que a gente viu em sala de aula, que era da curva seno de 1 sobre x. Então, vocês lembram que a curva seno de 1 sobre x, ela tem um problema em zero, certo? A curva seno de 1 sobre x tem um problema em zero, então eu vou querer fazer o gráfico naturalmente perto do zero. Então, vamos começar do ponto 0,1. Então, vamos fazer assim, x mínimo igual a 0,1, ponto e vírgula, x máximo igual a 1, vamos plotar até 1, o x variando de x mínimo, 2 pontos, x máximo menos x mínimo dividido por 100 pedaços, e vamos plotar até x máximo, ponto e vírgula, e a nossa função y igual ao seno 1 dividido por x, ponto e vírgula, plot xy. Então vamos lá. O que deu? Plot limite, coluna 19, expressão válida, check for... Ah, sim, aqui ó, teve um erro, ó. Eu esqueci de colocar a divisão. Divisão, agora vai dar certo. Ó, aí deu a curva. Curva seno de 1 sobre x. Aqui a gente pode dar um zoom, ó. Vocês percebem que até 0,1 ela começa a fazer aquela oscilação maluca que a gente percebeu. E vamos mudar o nosso x mínimo, vamos botar 0,01. Aí ela já começou a fazer aquela bagunça, mas vocês notem que essa função aqui, ela não é exatamente isso aqui que está fazendo o gráfico, né? O gráfico deveria vir até 1 e até menos 1, deveria fazer a oscilação completa. Isso aqui não é um problema do programa, mas sim de que essa função aqui ela é muito sensível a quantos pontos eu estou pegando no intervalo. Então notem aqui que se eu dividir em 1000, deve melhorar o gráfico. Ó, vamos dividir em 1000 pedaços. Então, vamos rodar de novo. Melhorou um pouco, ó, mas ainda nem tanto. Vamos dividir em 10.000 pedaços. Já melhorou. Já melhorou consideravelmente o gráfico. E aí, 1000 pedaços já foi bom. Vamos fazer o teste agora com a curva x vezes seno de 1 sobre x, que a gente viu em aula, que era, quer dizer que tinha limite quando o x se aproximava de zero pela direita. Vamos ver o gráfico agora. Exatamente aquilo que a gente falou em aula. Olha aqui. As oscilações, ela oscila muito à medida que o x se aproxima de zero, mas a amplitude das oscilações está ficando pequena, né, conforme x se aproxima de zero. Vamos plotar três curvas aqui. Vamos chamar essa curva aqui de y1. Essa curva aqui de y2 vai ser a reta igual a x. E y3 vai ser a reta menos x, igual a gente fez em sala de aula. Vamos botar xy1, xy2 e xy3. E vamos dar o command run aqui. Aí vocês veem aqui o que está acontecendo. Ó, exatamente isso. Vamos forçar um pouquinho mais a barra e vamos fazer até 0,1. Então, provavelmente eu vou ter que aumentar aqui essa escala, mas vamos fazer o teste. A gente se aproximou ainda mais de zero. E aí vocês notem que nessa escala, o número de subdivisões já começou a ficar ruim.
Só que conforme eu vou aumentando o número de subdivisões, eu vou pagando um preço computacional mais alto, né? Então vamos botar aqui mais de 100 mil subdivisões. Vamos ver se melhora o gráfico aqui. Melhorou, né? Mas ainda tem, quando está muito próximo de zero, a função é muito bagunçada, ela é muito sensível. Ainda não melhorou totalmente. Vamos por 1 milhão. Ó, eu já estou aproximando aqui, ó, já tem 1 milhão de pontos plotados e o gráfico já está começando a ficar lento. Ó, mas parece que melhorou o que a gente deveria ver aqui. De fato, melhorou consideravelmente. Mas ainda ali assim você vê que começa a ter um problema exatamente quando está muito próximo do zero. Certo? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. E ao longo do semestre eu vou fazer mais vídeos, mais tutoriais sobre o MATLAB. Então, até mais.